Você se considera uma pessoa procrastinadora? Tipo aquelas que deixa pra fazer tudo de última hora, aos 45 do segundo tempo. Então, vem comigo que esse episódio é pra você. Oi, meu nome é Alice e esse é o podcast Alice Sem País das Maravilhas. Aqui não te prometo maravilhas nem fórmulas mágicas, só curiosidade, sensibilidade e realidade. Não te prometo finais felizes, só caminhos possíveis. E talvez a única promessa seja essa: não te prometer nada. Eu decidi fazer um episódio com esse tema porque eu sou procrastinadora de carteirinha. Isso é uma coisa muito comum de acontecer, de eu estar procrastinando as coisas. E nesse momento eu tô lidando com as consequências de uma coisa que eu procrastinei por meses. Tipo, uns 8, 10 meses assim, e agora eu tô tendo que dar conta de tudo que eu procrastinei. É tipo uns documentos que eu tinha que preencher nesse tempo e só tô conseguindo passar tudo a limpo agora. Então, vai demorar um tempinho, né? Porque nesse processo da procrastinação, é muito comum a gente deixar de fazer algo que é processual, ou seja, que é tipo passinho de formiguinha, que a gente faz as coisas um pouquinho de cada dia para tentar fazer as coisas de uma vez só. E aí, como eu me coloquei nessa situação de fazer uma coisa que era para ter sido feita devagarinho, né? E agora eu tô tendo que acelerar todo devagarinho que eu não fiz. Eu me prometi que eu nunca mais faria isso, que eu nunca mais procrastinaria dessa forma, porque juro, toda vez que eu vou sentar para fazer isso, para escrever, para digitar esses documentos, eu fico me martirizando, porque eu fico, tá vendo? Se eu tivesse escrito um pouquinho a cada dia que eu tivesse, que eu precisasse, né? Eu não estaria passando por esse perrengue agora. E a procrastinação, ela já é algo que eu tinha percebido na minha rotina e a gente sabe, né? Quando a gente é procrastinadora, quando a gente deixa para fazer as coisas de última hora, com todo aquele prazo, com toda aquela pressão para entregar as demandas e tudo mais, para dar conta. E a gente se pega às vezes pensando mesmo, né? Ah, se eu pudesse voltar no tempo para fazer diferente, para não procrastinar. Ah, eu tinha tantos dias para fazer tal demanda e aí passei 10 desses dias procrastinando e nos últimos 3, 2 dias ou um dia foi o dia em que eu realmente me dediquei àquilo. E no meio disso tudo, eu acho muito importante a gente saber a nossa própria forma de produzir. Por exemplo, tem pessoas que conseguem trabalhar super bem sob pressão, que conseguem de alguma forma apertar o juízo quando os prazos estão já apertadíssimos e a partir daí conseguem fazer com limões uma limonada, né? Que conseguem dar conta das demandas diante de prazos apertados. E tem pessoas que vão produzir, que se sentem mais à vontade produzindo, que realmente conseguem dar conta disso de uma forma mais espaçada, que leve mais tempo, que seja realmente um processo, né? Mais processual. E com isso eu não quero romantizar, né, a procrastinação e principalmente as situações onde a gente tem que chegar ao limite, né, dos nossos prazos, dos nossos corpos, enfim. Mas também não quero demonizar a procrastinação. A gente tem muito disso, né, enquanto seres humanos, enquanto cultura ocidental, de dividir o mundo em duas coisas. Então, tem um bocado de coisas que são boas e tem um bocado de coisas que são ruins. E a procrastinação, sem dúvida nenhuma, pelo menos até onde eu leio,
vejo sobre é colocado na caixinha de tudo que é ruim, de tudo que é negativo. Mas as coisas às vezes são muito mais complexas do que dois lados da história, do que dois caminhos. Às vezes tem 3, 100 caminhos, tem atalhos, tem outras histórias, outras visões de mundo e perspectivas que a gente não conhece. Então, não se trata de olhar a procrastinação como algo totalmente bom, nem como algo totalmente ruim. Tá, Alice, mas o que é que vai definir uma procrastinação boa e uma procrastinação ruim? É possível ter uma espécie de procrastinação boa que faça bem? Então, eu aprendi com a psicologia, para quem não sabe, eu tô no finalzinho da graduação, que algo é prejudicial para nossa vida, algo é ruim, digamos assim, algo faz mal, algo é nocivo, dependendo da frequência com que isso acontece, da intensidade e dos prejuízos que isso causa na nossa vida. Então, só quem pode dizer o lugar da procrastinação na sua vida é você, sou eu na minha. Nisso a gente pode contar, né, com ferramentas externas para se entender, tipo a psicoterapia, podcasts, amizades, para a partir daí a gente se enxergar para além da gente mesmo, né? Mas é importante perceber e você se perguntar: com que frequência eu procrastino? Com qual intensidade eu procrastino? A procrastinação traz prejuízos para minha vida? Quais prejuízos ela traz? São muitos prejuízos? E a partir de que olhar eu estou enxergando esses prejuízos também? Reconhecer a existência e o papel da procrastinação na nossa vida é importante para a gente identificar onde a gente está pisando. Então, se eu estou, digamos, num lugar ruim, e eu quero sair daqui, eu só vou querer sair desse lugar se eu reconhecer que eu não estou confortável aqui. Se eu reconhecer que isso é ruim para mim, me traz prejuízos, malefícios, eu só vou querer me mudar daqui ou transformar esse espaço se eu reconhecer como ele me afeta, como ele me atinge, se já foi um espaço bom em alguns sentidos. O que eu posso melhorar? Onde dá para alargar, para ficar sem se sufocar, sem se culpar? E é a partir desse reconhecimento que a gente vê o que faz, que a gente traça novas estratégias, novos rumos, novos caminhos. Imagina que você está com um mapa nas suas mãos. Se você quer ir para tal lugar, se você não sabe onde você está agora, como é que você vai traçar um plano, uma rota para chegar até onde você quer, sabe? E acho que isso não é só com relação à procrastinação, mas muita coisa na nossa vida e às vezes em busca de fórmulas mágicas, a gente quer cortar a procrastinação com essas paradas de, em 21 dias a gente cria um novo hábito, mas aí a gente meio que tá só podando a nossa árvore, né? Eu fazendo várias analogias aqui. A gente tá só podando aqueles galinhos que ultrapassam, né, alguma coisa ali, mas a gente talvez não esteja de fato tentando entender essas raízes, né? É como se a gente tivesse querendo cuidar de um fruto que já está podre do que entender o que está apodrecendo o fruto naquela árvore, sendo que nessa analogia a árvore é a gente. E é por isso que eu penso que é importante a gente se entender dentro da procrastinação, entender a nossa relação com ela, entender o que está por trás de cada eu procrastinador. E quando você está procrastinando, quando eu estou procrastinando, o que é que a gente está deixando para depois?
porque talvez não sejam só as tarefas chatas, né? Difíceis de fazer naquele momento. O que é que a gente está postergando? Porque eu não quero fazer aquilo naquele momento. E não só porque não quero, mas também porque não consigo, porque não posso. Acho que a gente também coloca muito a procrastinação como algo que é só da gente, que é uma vontade invisível ou uma indisposição invisível. E às vezes tem outros fatores que acabam fazendo com que a gente procrastine. Esses dias eu vi alguém falando algo tipo: ah, nem pensa como você se sente, só vai. E muitas das vezes é isso, se a gente pensa muito nos receios, nos medos, em como tá se sentindo, o que é que vai acontecer, o que é que não vai acontecer, a gente paralisa, deixa pra lá, não faz, não vai. E não pensar e não sentir é um prato cheio para que a gente seja também muito produtivas, né? Muito produtivos. Isso é ótimo quando a gente tem que fazer o que tem que ser feito. Mas até que ponto a gente tem que se dessensibilizar para isso? A gente não é máquina e até máquina para. Até máquina tem o seu tempo ali para manutenção. Os automóveis, carro, moto, tem seu tempo ali para revisão. E a gente, que é humano, é cheio de coisas muito complexas, de sentimentos, emoções, pensamentos, que às vezes, ou talvez na maioria das vezes, não vai dar pra gente só não pensar como se sente e ir. Porque a gente pensa, a gente sente. E aí que tá o ponto. Eu acho que a questão aqui não é não pensar e não sentir, mas lidar com isso a ponto de não te paralisar, não te estagnar de uma forma muito ruim, assim, porque realmente tem tempos que a gente precisa parar, mas que sejam paradas com consciência, com intenção. E quando a gente se responsabiliza por essas pausas, a gente se tira do lugar da culpa, de se sentir inferior por não dar conta de algumas coisas e se desfaz, se desobriga, se desobedece desse sentimento de impotência. Porque não sei se acontece com vocês também, de ter muito isso de procrastinar, porque realmente acha, sente, pensa que vai dar conta. E muitas vezes dá muito certo de dar conta, à custa de quê, né? Da nossa alma, talvez, da nossa saúde mental, do nosso tempo pra gente mesma, do nosso cuidado com a gente, com as pessoas que estão ao redor. Então, realmente, se você tem essa questão com a procrastinação, muito provavelmente é porque dentro da procrastinação as coisas de alguma maneira dão certo. De alguma forma você consegue entregar o que foi ali demandado por outras pessoas ou por você mesma. Mas tem situações em que não vai dar certo. E eu aprendi muito isso nesse último ano sobre impotência. Teve uma situação que eu procrastinei horrores, assim, por meses, mais uma. E aí, no último dia que eu tinha pra enviar um negócio, eu não consegui no prazo, porque tava, tipo, muito incompleto. E aí, eu perdi o prazo, perdi dinheiro. Era um artigo que eu. Artigo não, acho que é um resumo que eu tava enviando pra participar de um evento. E aí, não deu certo. E eu soube me acolher também, né? Porque dentro das minhas circunstâncias e condições, realmente, ia ser e estava sendo difícil é, fazer, né? Terminar essa escrita. Mas a partir disso eu me deparei com um sentimento muito forte de impotência. Sair do próprio lugar de conforto desconfortável que é a procrastinação.
porque mesmo com os apertos, com as brechinhas, eu ainda dava um jeito de passar. E aí nessa situação em específico e outros também, não tinha jeito de passar. Por quê? Porque mais uma vez a gente é humano, a gente não é máquina. As coisas chegam ao limite delas, a gente chega ao nosso limite. Eu acho que no mundo não tem nada tão duradouro que não se decompõe em algum momento, que não se renove, que não se recicle, que não chegue ao seu limite, ao seu tempo de vida útil. Então, plástico que demora anos para se decompor, uma hora ele vai chegar ali no limite dele, sabe? Obviamente que a gente não se compara com plástico, né? Nosso tempo de vida útil e nossos prazos e demandas são bem menores, assim, são bem mais limitados. E aí nisso eu acho que depois de reconhecer o papel e o lugar da procrastinação na nossa vida, é importante se sentir impotente. É importante entender que a gente não vai dar conta de tudo o tempo todo. E para algumas realidades, tipo a minha, que sou uma mulher lésbica atravessada por algumas vulnerabilidades e desprivilégios nesse sentido, às vezes eu sinto que eu tenho que dar conta, que não tem outra opção a não ser dar conta, que eu vou ter que sempre ultrapassar os meus limites para dar conta, mas acima de tudo para me sentir validada por ter chegado ao meu limite, sabe? Como uma forma de recompensa, de sacrifício. Mas isso aí fica para outro episódio. Então, é por isso que eu acho importante a gente se reconhecer enquanto seres humanos, em nossa impotência, e nas nossas limitações, que foi outra palavrinha que eu pensei também em trazer aqui, porque mesmo quando a gente consegue dar conta, a gente não só ultrapassa limites, mas o ultrapassamento desses limites afeta a gente de alguma forma, pelo menos eu falo a partir do meu lugar, né, das minhas experiências e vivências. Então é muito comum que eu, por exemplo, tenha uma ressaca de produtividade depois que eu procrastino muito e termino uma demanda. Passo, sei lá, dias procrastinando. Aí depois de muito procrastinar, dou conta da demanda, finalizo ela e aí nos outros dias não consigo fazer mais nada, absolutamente nada, porque estou numa espécie de ressaca de produtividade, porque cheguei ali no meu limite, dei tudo de mim. E nossa, como é importante e necessário a gente reconhecer esses limites na gente e não só reconhecer, identificar, mas respeitar eles, respeitar o tempo do nosso corpo, da nossa mente, do nosso coração. E falando assim, parece um papo meio abstrato, né? Vez ou outra eu me pego escutando alguns podcasts de outras produtoras de conteúdo e fico, nossa, isso aqui tá tão abstrato, às vezes tão fora da concretude da realidade, porque, por exemplo, a quem é dado o direito, o privilégio de você reconhecer os seus limites, de você impor os seus limites, de você não se sentir culpada por isso, e principalmente a quem é dado o direito de definir quais são os limites, sabe? E se a gente não questiona essas estruturas nesses lugares não só abstratos, não só subjetivos, mas também concretos, materiais, estruturais, a gente acaba caindo numa lógica que o limite é algo só interno da gente. Que, tô aqui num trabalho que eu não gosto, tenho tal demanda, eu vou colocar o limite que eu não quero fazer. Mas aí, se você fizer isso, você muito provavelmente vai perder seu emprego, né? E aí eu falo aqui sobre respeitar o tempo do próprio corpo, o tempo de si mesma. E às vezes a gente tá numa correria tão grande que não tem tempo nem de questionar, de parar realmente para
pensar, para elaborar, para processar qual é o nosso tempo. Eu sou realmente uma pessoa mais acelerada, eu sou uma pessoa mais calma, mas eu tendo que me colocar de forma mais acelerada nas situações. Mas, como diria o ditado popular, para tudo tem um jeito, só não tem jeito para morte. E nisso, contando, né, com as condições materiais também, eu acho importante que a gente desenvolva as nossas gambiarras internas para pensar os nossos limites e as nossas impotências também. E o que são essas gambiarras internas? Gambiarra é tipo o jeitinho brasileiro, né, de fazer as coisas acontecerem. Me lembra muito fio também. É muito comum no interior a gente fazer gato na energia, ou seja, fazer uma gambiarra, um jeitinho ali, um arrumado para não pagar contas de luz, contas elétricas tão caras, que a gente sabe que é crime, né? Só não é mais criminoso que o próprio povo que vem fazer a leitura, né, das contas, que pedem dinheiro, pedem não, mandam, solicitam, impõem que a pessoa da casa, sei lá, pague um dinheiro para eles não processarem e tudo mais. E aí depois eles voltam outras vezes, enfim, tiram muito dinheiro das pessoas de qualquer forma. Coisa de interior, né? Então, quais gambiarras a gente pode desenvolver, gambiarras internas, para a gente poupar as nossas energias, direcionar elas melhor? Porque o oposto de procrastinação é a prontidão. É você estar sempre ali proativo, solícita, pronta para o que der e vier. E nem sempre a gente vai estar sempre pronta, sempre disposta. E é aquilo, né? Se você é pau para toda obra, toda hora vai ter pau, e toda hora vai ter obra. Se você é a pessoa que costuma dar conta de tudo, tenta não dar. Faz um experimento assim, só para ver o que acontece. Com você, com as pessoas ao redor, com a demanda que você tem. E também é possível ser uma pessoa que procrastina, mas também ser uma pessoa que tá sempre ali pronta pro que deve é. A gente tem esse costume, né? De tudo que a gente não gosta, o que dizem que não é adequado, a gente pega e faz o quê? Joga no lixo. Se você é uma pessoa que procrastina, joga isso no lixo. Se você é uma pessoa sensível, tá sempre ali disposta para ouvir, para acolher as outras pessoas, joga isso no lixo porque você tá sendo feita de besta, de boba. Mas por que ao invés de olhar algumas das nossas características pelo lado negativo, pelo lado ruim, porque a gente não tenta só por um momento conviver com quem a gente é, com as nossas características, com o nosso jeito de ser? Como se a gente tivesse o tempo todo se cobrando, sabe? Para ser a pessoa mais fria do mundo, a pessoa mais racional, organizada, metódica, proativa. É como uma árvore querer ser uma pedra. Por quê? Uma pedra parece que se afeta menos, que demora mais tempo para se decompor, é mais dura, deixa poucas pessoas permearem ela, chegarem perto dela. E uma árvore não, ela tem várias, retomando, né, a nossa analogia da árvore. Uma árvore tem vários fatores ali ao redor dela. Tem o solo, tem o céu que rega ou que seca, tem o vento que passa, que leva, que traz, que deixa, que fica, que amansa. Tem folha que cai, que morre, que se transforma. Tem bicho indo, vindo, fruto nascendo, morrendo, caindo. Realmente é muito mais fácil querer ser uma pedra. Você não tem tanta coisa para lidar, para pensar, para sentir. Mas o fato é que a gente nunca vai ser como pedra. A gente nunca vai ser pedra, a não ser que em outras encarnações a gente renasça de novo e de outras formas, né? Mas por que ao invés de se culpar,
de se sentir mal por ter que lidar com tanta coisa por ser árvore, porque a gente não pensa no caminho de conviver com essas características que a gente tem enquanto humanidade. Essas características que, mesmo difíceis, mesmo complexas, são quem a gente é, fazem quem a gente é. Fugir disso é como se negar, estando diante de um espelho que reflete a nossa própria imagem. E às vezes, aceitar alguma coisa, conviver com alguma coisa, é o caminho mais fácil para a gente transformar isso minimamente também. Para a gente colocar os pés no chão e honrar quem a gente é, quem a gente quer ser, quem a gente foi e quem a gente vai vir a ser. E foi nesse passeio entre as vozes da minha cabeça de não romantizar nem demonizar a procrastinação, de se reconhecer como impotente, de identificar os próprios limites, que eu pensei em algumas coisinhas para a gente conviver melhor com a procrastinação. Pelo menos são coisas que vêm me ajudando, que vêm fazendo sentido para mim e que talvez possam te ajudar um pouco também, ou que talvez te façam repensar um pouquinho, enfim, que te provoquem em algum lugar e te mova pelo menos 1 milímetro do lugar onde você achava estar, que te transforme, nem que seja um pinguinho. Então, essas são algumas coisinhas para conviver melhor com a procrastinação. Não sei se necessariamente nessa ordem, mas primeiro, perceber quando você está procrastinando e por quê. Aquilo lá que a gente falou sobre se reconhecer nas situações de procrastinação, o papel que elas têm pra gente. O que tem na situação de procrastinação que você não quer ou não pode dar conta de fazer naquele momento. Se perguntar isso é tentar entender as raízes da procrastinação e não só a superfície dela. Segunda coisinha, mesmo que seja chato fazer isso agora, como você vai se sentir depois? Bem aliviada? O alívio que você vai sentir vai ser maior que o desespero de quando os prazos estiverem mais apertados? Vale a pena pensar nisso. E aqui, quando eu falo em procrastinação, não é só com relação a grandes coisas, não, tá bom? Pode ser lavar uma louça, forrar a cama. E se você acha que vai se sentir mais aliviada, não procrastinando e fazendo o que tiver de fazer agora, nesse momento, comemore esse alívio, comemore essa conquista, por menor que seja. Transforma o prazer de ter feito, de ter conseguido fazer, maior que o peso de ter que fazer. Terceira coisinha. Se você tem algo para fazer, mas não está com vontade, tenta fazer nem que seja 1% cada dia. Pode parecer um pouco clichê, né? Mas é de grão em grão que a galinha enche o papo. Tenta fazer aos pouquinhos, um passinho de formiga, no próprio ritmo. Eu sei que nem sempre a realidade permite que a gente faça isso, né? Porque às vezes o tempo que a gente tem para procrastinar, para não fazer o que tem que ser feito, na verdade é um tempo em que a gente está fazendo outras coisas que têm que ser feitas também. Mas tenta fazer um pouquinho cada dia, dentro do que é possível para você. A quarta coisinha que me ajuda a conviver melhor com a procrastinação é me dar mini recompensas quando eu consigo fazer algo. E nem precisa ser coisa grande, pode ser só marcar um checkzinho numa lista que eu fiz dos afazeres que eu tenho e já dá um pouquinho de prazer. Faz algo que você sinta que valeu a pena, que recompensou. Esse é parecido um pouquinho com comemorar também.
algumas mini recompensas que eu coloco pra mim mesma são comer algo que eu gosto. Eu sou taurina, né? Então adoro essa parte do paladar, embora eu seja um pouco seletiva pra isso também. Mas quando tem alguma coisa assim que eu goste, doce, salgado, algo que tem em casa, que seja acessível também. Eu gosto de escutar música, de fazer uma dancinha enquanto eu escuto música, de me soltar, de assistir um filme ou um episódio de alguma série que eu gosto, de algum programa que eu gosto. E aí você pode pensar aí nas suas mini recompensas também, para tornar talvez mais leve essa coisa da procrastinação e da tentativa de não se deixar engolir por ela, porque é importante que a gente comemore cada mini conquista, cada micro passinho, ao invés de a gente entrar nesse ciclo de procrastinação e aí resolve a demanda, resolve o que tem que ser feito, e aí vem a ressaca da procrastinação porque foi muito produtiva, e logo depois, não muito tempo depois, vem a cobrança para produzir mais, e aí o ciclo é, começa de novo, né? Procrastinação, resolve demanda, ressaca da procrastinação e cobrança para produzir mais. Então, se mime um pouquinho, você merece. Não se endivide, mas se cuide, se mime com responsabilidade. Quinta coisinha, fazer o que é real e não o que é ideal. Eu, como boa procrastinadora, quando eu resolvo não procrastinar, eu acho, ou eu quero dar conta de tudo num dia só, de uma vez só. Porque aí eu vou me livrar logo, e aí eu vou me sentir melhor, mais desobrigada. Mas a gente tem que fazer o que é possível, dentro das nossas condições, o que está na nossa realidade, o que é real, e não o que é ideal que está na nossa cabeça, que tem que ser feito. Pensando no que é real, quais os recursos que eu tenho para fazer o que tem que ser feito? Quanto tempo isso levaria para uma pessoa que não procrastina, que faz as coisas de uma forma processual? Mas eu posso querer ou conseguir fazer tudo num dia e deixar os outros dias para descansar do prazo? Eu acredito que sim, né? Cada um tem aí uma coisinha chamada livre-arbítrio, mas eu acredito que seria uma procrastinação invertida. Só mudaria a ordem da produção e do descanso, né? E eu penso que a qualidade do nosso tempo, ela não é só definida pelas horas dos dias, é por quantas horas a gente tem para descansar. Não somente isso, porque isso é extremamente importante também, mas eu acredito que a gente não se reinicia do zero, né? Como se a gente fosse uma espécie de ponto cumulativo. E aí tem coisas que super nos renovam, né? Tipo as mini recompensas, tipo uma noite de sono bem dormida, tipo se alimentar bem. Mas se a gente vive sempre nesses extremos, nos altos e baixos, não que a vida não seja feita disso também, né? Mas se a gente tá sempre se levando nos extremos dos limites e dos cansaços, que tempo sobra pra gente tá no caminho e não no destino entre um e outro, sabe? É nisso que eu fico pensando entre o que é real e o que é ideal. Sexta coisinha, saber definir os próprios limites, entender e nomear o que sente, saber lidar com esse sentir e não proibir ele na gente, que foi muito do que já falei também aqui, né, nesse episódio, um pouquinho anteriormente. Se eu sei os meus limites, se eu sei que depois de determinado ponto eu não aguento mais, eu vou pifar, eu só consigo até aqui. Isso é importante também para entender as consequências de quando a gente ultrapassa esses limites. Por exemplo, um limite que eu tenho, que eu tento ao máximo não ultrapassar ele, é com relação ao meu sono. Eu sou uma pessoa que dorme muito bem. Eu raramente tenho problemas com sono.
como insônia ou ficar noites acordada de madrugada. Eu sou uma pessoa mais diurna, então esse é o meu limite. Eu sei que quando chega de noite, eu não funciono mais da mesma forma. O corpo já pede arrego. Eu posso ter a coisa mais importante do mundo para entregar, mas eu sei que primeiro, se eu ficar acordada, eu não, mesmo assim não vou conseguir entregar algo, e se entregar talvez não tenha tanta qualidade assim. Segundo, os prazos eles podem esperar. Nenhum prazo assim vale o meu sono, a não ser quando realmente é o caso. Mas para mim o sono ele é sagrado, então esse é um limite para mim. E não é só um limite que eu inventei na minha cabeça de forma abstrata, eu sinto esse limite com o meu corpo. Meu corpo não fica bem quando eu não durmo. E aí eu faço aqui essas separações, né? Corpo, mente, coração. Porque digamos que é a forma mais comum que a gente aprende a se perceber, né? Mas é importante dizer, perceber e reforçar que essas coisas estão todas interligadas. E que numa cultura como a nossa, que é muito determinista e biológica, às vezes a gente só acaba dando atenção para algo quando ele vem do corpo, né? E não quando ele é algo subjetivo também. Como se a todo momento eu estivesse usando o corpo aqui para me defender, a materialidade do corpo, né? Para me defender de algo abstrato, que é a subjetividade, mas a subjetividade ela é tão parte do corpo, da materialidade do corpo, quanto o corpo é parte da abstração, da subjetividade. Enfim. E sétima coisinha, quando eu tiver que dar conta de alguma coisa que você percebeu que tem grande tendência a procrastinar, é pensar nos benefícios, nas vantagens que aquilo pode trazer, ao invés de pensar no trabalho e na indisposição que aquilo pode dar. Porque, querendo ou não, isso acaba desmotivando, né? Um exemplo dessa coisinha, algo bem recente que eu passei assim que aconteceu, foi que eu tinha uns trabalhos para entregar. E aí eu tava nessa de pensar, poxa, eu tenho que entregar isso, que saco, que chato. Não quero fazer, não faz mais sentido. Mas ao invés de focar nisso e de me deixar não fazer ou procrastinar por isso, eu tentei focar mais no dinheiro que eu ia receber a partir desse trabalho. Ou seja, no pouquinho mais de liberdade e autonomia financeira que eu ia ter a partir da entrega daquele trabalho. Mesmo não querendo fazer, mesmo postergando e procrastinando, eu tinha que fazer aquilo. E aí isso me ajudou a, mesmo dentro da procrastinação desse trabalho que eu tinha para fazer, fazer ele de uma forma mais leve e conviver com essa demanda, né, na verdade. E aí nesse caso eu encontrei algo que fazia sentido para mim, que me beneficiava, né? Mas sei que nem todas as situações de procrastinação a gente vai conseguir, talvez, pensar assim, tão de cara ou de uma forma tão direta sobre algum benefício que traga pra gente. Mas, mesmo que isso não esteja tão evidente assim, acho importante também pensar em formas de deixar a procrastinação mais gostosa, sabe? Uma coisa que eu faço bastante assim, pra eu conseguir dar conta quando eu tô procrastinando, é escutar música. Nossa, eu adoro escutar música. E a música aqui não é só uma mini recompensa, mas ela faz parte do processo também. E aí eu acho que cabe a cada uma de nós, a cada um de nós, a pensar também em coisas que amenizam a dificuldade nesse caminho da procrastinação, pensando em outras formas de olhar para ela com menos culpa, proibição e interdição, mas com mais acolhimento e convivência. E você, como lida com a procrastinação? Quais estratégias você desenvolve para não sofrer tanto diante dela?
Você proíbe ou acolhe? Você nega ou transforma?